Meu nome é Amândio Soares Fernandes Júnior, sou oncologista clínico e sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Nós vamos discutir um assunto de extremo interesse para a população e que eu fico extremamente angustiado, porque quando as emoções do paciente e toda a família estão à flor da pele, oferece-se um tratamento milagroso para ele, sem qualquer tipo de comprovação científica a respeito da eficácia dessa droga. Meu nome é Carla Vasconcelos Carvalho, sou advogada com experiência em Direito Médico e da Saúde, mestre e doutoranda em Direito e professora universitária. Creio que a discussão que nós vamos empreender aqui hoje é muito importante e, do ponto de vista jurídico, a colaboração que eu gostaria de trazer é de que nós temos que ter parcimônia, cuidado em como levar a fósforo para o direito, seja na sua judicialização, seja na sua aprovação e refletida pelo nosso Congresso. Meu nome é André Márcio Murad, eu sou médico oncologista, sou professor e pesquisador da UFMG na área especialmente de ensaio de novas drogas em tratamento do câncer. E a minha opinião é que não se deve, assim como qualquer outra área, não se deve inverter o ônus da prova. E na realidade, para nós termos uma medicação que seja eficiente no combate ao câncer, primeiro é preciso provar que essa medicação é eficiente para que então nós possamos comercializá-la e distribuí-la. Eu sou Jairo Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Fosfoetalonamina. Falar um tema difícil que a política transformou em pílula anti-câncer. O Horizonte Debate de hoje faz a natureza de ser desse programa. Informar, propor discussão e, quem sabe, estender essa discussão aí na sua casa. Doutor André, autoridade na construção de medicamentos contra o câncer, o que se esperava dessa droga? Bom, Jairo, todos nós gostaríamos, né, que houvesse uma medicação realmente efetiva para tratar o câncer, né? O que é essa medicação? Na realidade, a fosfetanolamina, ela é um composto que nós chamamos de fosfolípide. O fosfolípide é uma substância que está presente nas membranas das células dos animais e também dos seres humanos. Na realidade, dentro da célula, praticamente todas as organelas, todos os pequenos órgãos que tem dentro das células, eles são compostos na sua membrana de uma substância parecida com a fosfetanolamina. O que as pessoas que pesquisam essa medicação ou esse produto, né, na realidade não é bem uma medicação, é um produto farmacêutico, o que eles advogam é que existe uma organela dentro da célula que seria a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela respiração da célula. Então, que esse composto, uma vez dentro dessa mitocôndria, ele inviabilizaria a mitocôndria e essa célula morreria por falta de oxigenação ou por falta de respiração. Então vem a pergunta, bom, mas se a célula tumoral seria lesada por esse processo e a célula normal, por que uma seria e a outra não? Não se tem explicação para isso. O que se sabe é que quando você coloca esse composto em culturas de células de câncer variados, essas células, em algumas situações, elas diminuem a sua população. Mas o que não se fala e que é bem documentado na literatura é que existem determinadas culturas, principalmente de câncer de mama, que essas células aumentam, a população aumenta. Sim. Em algumas situações, ela reduz. Então, baseado nessa informação de que essa droga poderia reduzir a sua população de célula, passou-se a advogar, então, que isso pudesse ter atividade no câncer. E essa substância passou a ser encapsulada e distribuída para a população. Colocar o doutor Amândio na conversa. Doutor Amândio, quando essa droga ela começa a ser distribuída, tem-se estudos, tem-se pesquisa para poder dizer assim, deu certo? Como o doutor André estava colocando de maneira bem clara, toda substância, hoje, voltando um pouquinho, hoje existe aproximadamente, em pesquisa em oncologia, novas drogas, pelo menos 800 novas drogas, 80 novas moléculas em pesquisa.
Essas moléculas, ela tem que passar por diversas etapas. A primeira etapa é exatamente o que o doutor André colocou de maneira bem clara. Vai ser em células in vitro, em colônias de células. Ela tem que passar para depois fazer testes em animais, para evoluir para testes clínicos em humanos em determinadas fases, já bem definidas. Ou seja, toda substância, para ela chegar ao mercado, ela precisa ser testada, ela testa-se a sua segurança, porque tem que testar não só a eficácia, como a segurança. Por exemplo, a gente sabe que os quimioterápicos que a gente usa no dia a dia, ele trabalha uma dose que a gente chama dose letal, muito próximo da dose letal, que pode trazer complicações para o doente. Então, todas as drogas têm que ser testadas na sua eficácia. E essa droga, como foi colocado, essa substância, ela não passou pelos testes recomendados na boa prática clínica em nenhuma parte do mundo. Aí, doutora Carla, começa a parte histórica da polêmica, né? Conta pra gente como foi isso. As pessoas se comovem, evidentemente, porque buscam, doutor André e doutor Amandio, na ciência de vocês, uma resposta milagrosa. E aí, como começa a polêmica, doutora Carla? Basicamente, a polêmica da pílula anticâncer, ela veio com uma roupagem de novidade no ano passado, mas ela não é em si nada de novo para a gente. O próprio laboratório da USP já distribuía essa substância entre a população já faziam muitos anos. O que houve de novo no ano passado é que a USP tomou uma postura nova em relação à pílula anticâncer, ou a fosfoetanolamina. Em que sentido? Ela proibiu que o laboratório dispensasse essa substância à população da forma como era dispensada antes, sem controle. Por quê? Porque havia risco nessa dispensação, não há, como os próprios colegas comentaram, controle da sua eficácia e muito menos da sua substância. E o risco de um efeito deletério, de um efeito nocivo à população não justificava os resultados que não eram comprovados da sua eficácia. No momento em que a USP proibiu a dispensação à população, várias pessoas que já faziam uso dessa substância ajuizaram ações judiciais pedindo que a USP fosse compelida, coagida a entregar essa substância aos pacientes, especialmente aqueles que já usavam. Mas, a partir do momento em que essas ações começaram a crescer e a mídia deu ampla cobertura, especialmente aos pedidos judiciais, sem entrar a fundo na questão da própria testagem da substância e da forma como ela era distribuída antes, a população tomou conhecimento de uma forma parcial dessa substância e criou-se uma comoção popular em torno disso, que levou essa discussão ao próprio STF, em que o ministro Fachin, num primeiro momento, determinou que se liberasse a substância, contrariando a posição anterior do TJ de São Paulo, que era onde as ações majoritariamente corriam. Depois ele voltou atrás no seu entendimento, porque, em virtude das críticas técnicas profissionais, e no panorama mais recente, nós tivemos a aprovação nas duas casas do Congresso, numa velocidade que nós não costumamos ver em procedimentos no nosso Congresso. A gente pode pensar em vários temas da atualidade em relação a isso. Então, estou falando de algo que em menos de 2 semanas teve aprovação unânime na Câmara dos Deputados e no Senado Federal de um projeto que autoriza a produção e utilização da pílula anticâncer por qualquer paciente diagnosticado com neoplasia maligna, com câncer, sem qualquer controle, independentemente do registro desse medicamento na Anvisa. Doutor André, doutora Carla, doutora Amandio, nós estamos então trazendo que o rigor científico, que o rigor do método científico, ele foi completamente desrespeitado no saber de vocês, na construção da lei, de uma ideia moral, né? Mas antes de fazer essa colocação, acho que é importante a gente fazer uma colocação seguinte. Hoje nós estamos vivendo um momento nesse país que quem não é a favor da etanolamina é contra a etanolamina. Nós queríamos deixar bem claro que nós não somos contra nenhuma nova substância que vai tratar o câncer, que vai ser introduzida, como a todo momento chega novas substâncias. O que nós queremos é que a substância siga o que realmente ela tem que fazer. Aqui, se ela passar por todos os testes, mostrar ser efetiva, que ela seja utilizada. Né? Porque senão, hoje se posiciona quem é contra a fosfetanolamina e a favor, não. E a verdade é isso, porque na realidade o paciente e a família estão vivendo emoções, e eu estava discutindo ali há pouco, falando, onde tem emoções, não tem espaço para a ciência.
Então, envolveu a emoção do paciente, da família, como essa corrida pelas liminares é exatamente porque não tem espaço para ciência onde as emoções estão abaladas, estão envolvidas. E eles vão acreditar e vão confiar que a fosfetanolamina realmente vai funcionar sem ter qualquer tipo de complicação. Você acredita no medicamento? Olha, baseado no que é exposto e baseado na possível fundamentação teórica, não. Porque eu não vejo como alguma coisa que haja numa membrana de uma mitocôndria possa ter algum efeito em todos os tipos de câncer. É possível que até um ou outro tipo tenha alguma eficácia. Mas eu me baseio muito nos estudos mais recentes que foram feitos pelo Instituto de Química de Campinas. Esses estudos mostraram, primeiro, que essas cápsulas elas são heterogêneas, recupera-se a fosfetanolamina em apenas 32% da cápsula. Os demais componentes são misturas, inclusive de monoetanolamina, tem bário, tem alumínio, tem alguns metais pesados que eventualmente podem ser tóxicos, né? E os estudos que foram feitos só para poder colocar assim, então quer dizer que essas cápsulas, primeiro elas não são regulares. A composição ela não é regular. Ela é heterogênea. Algumas cápsulas não têm os 500 miligramas. Não tem, outras... E mesmo as cápsulas que têm a fosfetanolamina, em média, só 32% de todo aquele conteúdo é efetivamente a fosfetanolamina. E o mais interessante é que nos estudos que foram feitos no Instituto de Química, a fosfetanolamina não foi ativa, ela não produziu redução do número de células tumorais dentro do tubo de ensaio. Sim. Então, provou-se, pelo menos nesses estudos iniciais, que ela não tem a eficácia que é dita que ela tenha, e ela não é o medicamento ou a cápsula, na realidade, ela não é homogênea, ela é heterogênea, ela não é pura, ela é composta. Eu gostaria, se você me permite, Jair, é porque a população não entende muito bem, eu gostaria de rapidamente falar sobre a metodologia científica de desenvolvimento de novas drogas. Posso pegar isso no início do próximo bloco? Claro, porque eu acho que aí teremos um pouquinho mais de tempo, porque falar do rigor do método científico eu acho que é algo fundamental. Todos nós, na nossa condução clínica, a gente já se frustrou em algum momento de um caminho que esperávamos dar certo, ou nas pesquisas que esperávamos um determinado resultado e que esse resultado não veio. Capacidade nossa de sermos resilientes o bastante para conduzir isso da melhor forma. Nós vamos para um breve intervalo. Você é contra ou você é a favor? Existe um meio termo. Voltamos daqui a pouquinho.